Alô, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta aí com nossas aulas. Como é que foi a semana? Tudo tranquilo? E as dúvidas? Ninguém mandando mensagem? Acredito que está todo mundo sabendo de tudo, todo mundo conseguindo entender as aulas. Se tiver dúvida, povo, manda as dúvidas. Tem alguns alunos fazendo contato, tirando dúvidas, mas eu estou aguardando aí a maior participação de todos. Tá? Eu e a professora Valéria estamos aqui esperando que vocês façam contato para tirar dúvidas. A gente explica os conteúdos, mas acreditamos que vocês, ao fazer o exercício, gerem dúvida. E aí, faz contato. Estamos aqui para isso, tá ok? Então vamos começar a nossa aulinha de hoje. Por favor, procura aí o ambiente adequado. Já faz parte de um mantra, né? Toda aula eu falo isso. A apostila, tá? Vocês não têm apostila, mas eu estou postando o módulo. Então vocês só acompanham aqui na aula, no PowerPoint. E depois vocês vão lá e olhem a apostila para poder tirar dúvida. O estojo, tá? O material e o caderno. Então vocês vão na plataforma, olhem a apostila e depois façam os exercícios e tirem as dúvidas. Se tiver qualquer outra necessidade, faz contato. Tudo bem? Então vamos lá. A página 11, exercício 5 e 6, ficou como tarefa, lembra? Que eu deixei como tarefa? Então vamos resolver o exercício da tarefa. Exercício 5 é o seguinte. Entre os elementos do conjunto dado no exercício anterior, quais deles são números racionais não negativos? Ele quer os números racionais não negativos, referente ao exercício anterior. Então vamos buscar lá então o nosso conjunto do exercício anterior. Esse aqui é o conjunto do exercício anterior. Entre os elementos do conjunto, estão todos aqui. Ele quer quais racionais não negativos. Se não negativos, ele quer o que hoje? Positivos, correto. Então, esse entra, esse entra, esse entra. Isso, acredito que vocês responderam de cabeça. Não, não e não. Se esses três não entram, qual que entra? O 0, o 2/3 e o 5. Tudo bem? Aí você fala assim, professor, o 0, ele entra? Ele é negativo? Ou é positivo? Ele quer o racional não negativo. Se ele quisesse o não nulo, aí o 0 não entraria. Tá? Nesse caso, o 0 entra, tá bom? A deixa ou a dica para eu não usar o 0 é quando ele quer o não nulo. Tudo bem? Ele pode querer os positivos não nulo ou os negativos não nulo. Tudo bem? Ou os racionais não nulo. Então vamos ver se está certa a resposta. 0, 2/3 e 5. Fechou. Tudo bem? Agora vamos fazer o 6. Dúvida? Faz contato. Usando os símbolos pertence e não pertence. Esse símbolo aqui quer dizer pertence. Esse não pertence. Dê a relação entre. Que a relação entre essas letras aqui, ele quer a relação entre o número e o conjunto. Pertence, esse sinalzinho aqui, tá? Pertence a, não pertence é outro sinalzinho cortado aqui. Tudo bem? Vamos dizer que seja um E, que é o pertence a, e um E cortado, não pertence a. Então vocês vão responder isso aqui agora, tudo bem? Então vamos lá. O A. Menos 4 pertence aos naturais? Vamos lembrar. Os números naturais têm número negativo? Não, né? Então não pertence. Então vai ser esse sinalzinho aqui, ó, E cortado. Vamos ver? Não pertence. Menos 4 pertence ao inteiro? Menos 4 pertence ao inteiro? Sim, né? Os números inteiros são os negativos e os positivos, né? São os naturais mais os seus opostos ou simétricos, não é isso? Então, pertence. O menos 4 pertence aos racionais? Opa, os racionais englobam todos, né? Os naturais e os inteiros. Os racionais englobam os naturais e os inteiros. Então, essa resposta está o quê? Correta. Então, pertence. Mais 4/9 pertence aos naturais? Vamos lembrar. Eu tenho número fracionário nos naturais? Não. Então, não pertence. Vai ser o Ezinho cortado. Não pertence. Mais 4/9 pertence aos inteiros? Opa, os inteiros. Inteiro tem um número fracionário no inteiro? Não. Então, não pertence. Fracionário só nos racionais, não é isso? Então, não pertence. Mais 4/9 pertence aos racionais? O que vocês acham? Aí sim, né? Fração pertence aos racionais. Perfeito. Pertence.
mais 6 pertence aos naturais? E aí? Dúvida nesse caso? Não, né? Perfeito, pertence. Mais 6 pertence aos inteiros? Dúvida nesse caso? Não também, né? Pertence. Mais 6 pertence aos racionais? Dúvida nesse caso? Zero dúvida, né? Pertence. Menos um sexto, agora olha a observação, menos um sexto, pertence aos naturais? Não pertence duas vezes, né? Primeiro que é o quê? Negativo. Segundo que é o quê? Número decimal. É o número que é escrito em forma de fração. Não pertence aos naturais. Menos um sexto pertence ao inteiro? O que vocês acham? É negativo, não é? Pertenceria. Mas o inteiro tem número decimal? Não. Então não pertence. Menos um sexto pertence aos racionais? Aí sim. Agora sim. É um número negativo, tudo bem? E é uma fração. Não pode ser escrito em forma de fração. Beleza? Chique. Dúvidas? Dúvida faz contato. Não deixa de fazer contato com o seu professor. Tudo bem? Vamos dar seguimento então? Beleza, olha só que bonitinho aí. Eu tenho aí agora para vocês duas retas numéricas, tá? Elas estão representadas pelos mesmos espaços. O que eu quero mostrar com vocês aqui, para vocês aqui? Lembra que eu falei das divisões entre o inteiro? As partezinhas que foram aparecendo, que agora são os números racionais, que nós temos que observar? Eu trouxe essa reta numérica para a gente trabalhar essa informação, que eu preciso que vocês entendam bem isso. Estou na dúvida se vocês estão entendendo. Então estou preocupado com isso. Por isso que eu estou... Ficaram tonto com a minha setinha? Não ficaram tonto? Não ficaram hipnotizados? Tá bom então. Então vamos para a aula. Eu quero que vocês entendam o que há nesses espaços entre os números inteiros, que são os números racionais. Então vou observar aqui, ó. De 0 até 1, eu tenho o mesmo espaço do que de 1 até 2. De 0 a menos 1, eu tenho o mesmo espaço de 0 a menos 2. Então, se eu pegar o de 0 até 1 e dividir no meio, eu dividi em duas partes iguais. E se eu pegar uma parte dessa igual, eu vou pegar meio, metade. Se eu pegar a outra metade, eu tenho um inteiro. Tudo bem? Agora, vamos observar se eu fosse dividir agora esse de 0 até 1 em pedaços menores. Vamos supor que eu tivesse dividido aqui, ó, mais um pedacinho aqui, mais um pedacinho aqui. Então, daqui até aqui, eu teria dividido 1, 2, 3 espaços. Se eu dividir 3 espaços aqui, tem que dividir aqui também em 3 espaços, né? Então, ficaria 1, vou ter um traço aqui e um traço aqui. Aí teria 1, 2, mais 3 espaços. Então, eu teria essa minha reta numérica aqui dividida em espaços de 3 aqui e 3 aqui. O total seria 6 espaços iguais. Então, vamos ver o que eu poderia extrair dessa reta. Um sexto. Se eu quisesse esse pedacinho aqui, é um sexto. Se eu quisesse esse pedacinho aqui, são 2 sextos. Se eu quisesse esse pedacinho aqui, ó, são 3 sextos. 3 sextos é igual a meio. Entendeu? Então, eu peguei o que antes estava graduado em 2 espaços iguais, que seria esse e esse, 2 espaços iguais. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços iguais. Tudo bem? Isso é para poder entender aquelas divisões que eu posso dividir o meu inteiro em quantas partes iguais eu quiser. Vamos olhar aqui embaixo agora? Vamos olhar aqui embaixo agora. Vamos imaginar que aqui eu tenho um ponto. Tá? Eu tenho um ponto aqui. E quero saber quanto que esse ponto representa. Então, eu preciso olhar, se você olhar aqui, você vai ver que tem, ó, um espaço aqui. E se eu colocar um outro ponto aqui, ó, eu não consigo criar um espaço igual a esse aqui também? 2. E mais um espaço aqui, 3. Então, ó, você pode ver que esse de 1 até 2, eu posso dividir ele em 3 partes iguais. Ó, 1, 2, 3. E de 0 até 1, também posso dividir em 3 partes iguais. 1, mais um ponto aqui, são 2. Então, seria um espaço aqui, 2 espaços aqui, 3 espaços aqui. Tudo bem? Olha só que é o mesmo espaço de cima, tá? Eu estou trabalhando de forma diferente aqui embaixo. Então, quanto seria esse ponto aqui? Vamos verificar. 5 terços. Por que 5 terços? Eu não vou dividir aqui num espaço e aqui mais um espaço e outro espaço. Eu não tenho 1, 2, 3. Se eu pegar um pontinho aqui e fizer um pontinho aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Botei um ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui? Aí você tá vendo esse ponto aqui, então tá vendo, ó. Esse espaço aqui, 1 até o ponto. Espaço aqui, 2 até o ponto.
e esse espaço aqui 3. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu posso fazer aqui, em 3 pontos iguais. Ó. 1 aqui, 2 aqui e o 3 aqui. Aí eu fico com um espaço aqui vazio até esse ponto aqui. Outro espaço vazio até esse ponto aqui. E outro espaço vazio. Então também tenho 3 espaços vazios. Então eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Então tenho um total de... Isso, muito bom. 6 espaços vazios iguais. Muito bom. Então, se eu fosse contar para chegar até aqui, eu contaria assim, ó. 1, 2, 3. 3 espaços de 3, que dá um inteiro. Mais 1, 2. Então, eu teria 3 mais 2, 5. 5 terços. Tudo bem? Eu teria 5 espaços dos que estão divididos em 3. Isso complementa um pouco o que nós vimos na última aula, tá? Eu estou toda hora falando a mesma coisa para vocês começarem a assimilar. Se ficar dúvida nisso, faz contato comigo, que eu tento fazer uma aula só para explicar isso para vocês, esses espaços, tá bom? Então vamos lá. Aquela informação vai ajudar a gente a resolver esses exercícios. Agora, ó, nós vamos fazer o exercício da página 12, exercício 8, a letra C, D e E. É tarefa também, tá bom? Correção da tarefa. Então tá aqui o exercício 8. Fala assim, ó. Observando a reta numérica racional, responda. C. Qual a imagem geométrica? A imagem geométrica é o quê? É o ponto, né? Porque esse aqui é o quê? É a abscissa. Lembra disso? Tá, o número é a abscissa. E esse camarada aqui, ó, que ele está querendo, é o ponto. Qual é a imagem geométrica do número 7 meios? Ou, ele diz que o 7 meios eu posso escrever como 3 inteiros e meio. Tá? Se é 7 meios, então ele dividiu os espaços inteiros em pedaços de 2. Então, se é positivo, vai para a minha direita. Aí eu vou do 0 para a minha direita. Ele dividiu em 2. 1, 2, de 0 até 1. 1, 2, de 1 a 2. 1, 2, de 2 a 3. 1, 2, de 3 a 4. Ele pegou quantos pedaços? 7. Então você vem contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegou 7 espaços de 2. Então ele pegou o quê? Ele pegou 3 inteiros, 3 inteiros e meio. Tá bom? 3 inteiros e meio, porque daqui até aqui, isso aqui é metade. Então a resposta certa seria a letra D, ponto D. Então o ponto D representa esses 7 meios aqui, que é a mesma coisa que 3 inteiros e meio. Vamos ver agora o D. Qual a imagem geométrica do número menos 5 meios? Opa, se é menos 5 meios, eu vou para a minha esquerda. Se é menos 5 meios, está dividido tudo de 2 em 2, eu vou pegar 5 pedaços. Então vem aqui, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Peguei 5 pedaços aqui, eles estavam divididos em 2. Então eu peguei 2 inteiros e meio, menos 2 inteiros e meio, ou essa fração que seria 5 meios. 2, 3, 4, 5. Então menos 5 meios, ou menos 2 inteiros e meio. Então o ponto tem que ser o ponto E. Perfeito, muito bom. Qual é a abscissa do ponto C? O C é a imagem geométrica. Tá? Agora, o que é a abscissa? É o ponto. Qual é a abscissa do ponto C? O ponto C está onde? Aqui. O que ele representa? De 0 até 1, eu tenho um inteiro, né? Aqui é o quê? É meio, não é? Então, isso aqui seria meio. Perfeito, mais meio. Muito bom, muito bom. Agora o 9. Represente na reta numérica racional os pontos. Sugestão, faça segmentos de 3 centímetros. Então, vou ter aqui um exemplo aqui, segmentos de 3 centímetros. 3 centímetros para o lado positivo, 3 centímetros para o lado negativo. Aqui, nessa resolução do exercício, a gente vai usar um pouco daquela ideia que eu apresentei agora há pouco para vocês no slide anterior. Lembra que eu fiz aqui aquela simulação das divisões, que pode ser dividido o espaço de 0 até 1, eu posso dividir em quantas vezes eu quiser. Só que se eu fizer daqui 0 até 1 igual, de 1 até 2 tem que ser igual, de 2 até 3 igual. Se eu dividir no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Se eu dividir em 3, dividir em 3, em 3, em 3, assim por diante, tudo bem? Então vamos ver aqui a letra O. A, ele quer que eu diga A, de abscissa mais 0,9. Primeira coisa, positiva, para o lado direito. E 0,9. 0,9 é o número decimal. É o quê? 9 décimos, não é isso?
9 décimos. Ainda não é um inteiro, não é verdade? Então, o que ele pegou? O espaço de 0 até 1, ele dividiu em 10 espaços iguais e pegou 9. Porque se pegasse 10, ia ser um inteiro. Então, esse ponto deve estar por aqui mais ou menos. Ó. Vamos verificar se esse ponto A está por aqui mais ou menos. Dividiu em 10 espaços iguais e pegou o 9 décimos. Porque se ele pegasse 10 décimos, era um inteiro. Então, está bem aqui assim. Vamos confirmar? Vamos ver. Legal, olha lá. Ponto A está bem ali, grudadinho no 1, quase. Tudo bom? Representa 9 décimos, ou 0,9. Vamos ver agora letra B. De abscissa, 3,5. A abscissa é menos 3,5. Então, para o negativo. Menos 3,5, o que acontece? Ele pegou 3 espaços que estavam divididos em 5. Não é verdade? Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, se é para a minha direita, ainda não é um inteiro, tá vendo? Porque ele não, para ser inteiro aqui tinha que ser 5/5 para ser um inteiro. Então não é inteiro. Então está nesse pedacinho aqui, ó. Ele dividiu então em 5 pedaços iguais. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços iguais. Você pegou 3. Então, ó, 1, 2, 3. Vai dar por aqui mais ou menos o ponto. Vamos confirmar? Se vai estar por aí? Vamos ver? Opa, quase acertei, tá vendo? Quase acertei por quê? Porque não tem a mesma, não usei, como eu estou fazendo na mão, não dá para checar direitinho, né? Mas, ó, pode considerar que o professor acertou. Tá ok? Beleza, gente. Então, vamos ver aqui, ó. C, de abscissa, 7 terços. Olha, 7 terços. 7 terços já é mais que o inteiro, né? É positivo, é mais que o inteiro. 7 terços, o que aconteceu? Ele dividiu de 3 em 3 e pegou 7 pedaços. Então, se você olhar aqui, de 0 até 1, divide em 3, ó. Aqui, 2 pedaços aqui. Dividiu em 3. 1, 2, 3. Vem aqui e divide em 3 também, ó. Aí pegou 1, 2, 3. Você pegou 6. Você quer o quê? 7. Você pegou 3 aqui, 6. Aí divide em 3 aqui, ó. Divide em 3. Então, o ponto deve estar por aqui mais ou menos, ó. Que está querendo. Que vai representar aí, ó, 2 inteiros e 1 terço, mais ou menos. Vamos confirmar isso aí? Vamos ver? Olha lá. Isso, perfeito, ó. 2 inteiros e mais 1 terço. Porque aqui seriam 2 terços e 3 terços. Tudo bem? Estão conseguindo entender agora? Ficou mais fácil? Está mais claro? Se não está claro, vê de novo a minha aulinha, revê o que eu falei lá atrás, vai tentando pensar junto com o professor que você vai conseguir entender. Entendeu? Esse é um raciocínio junto com o professor. Você tem que se esforçar para entender o que o professor está falando. Esforçar para entender o que está escrito. Entendeu? Isso é um salto, isso é um ganho. Assim que a gente estuda. Ouve o que o professor falou e estuda. E vai checando até conseguir entender o que o professor disse e comparar com o que você leu. Não pode ter divergência entre as nossas informações. Se tiver divergência, tem que falar comigo. Porque aí a gente vai tirar essa divergência aí, tá bom? Não pode ficar dúvida. Se você não concordar com o que eu estou falando, você tem que me perguntar. Tudo bem? Então agora vamos para o R. O R é o de abscissa. Opa, pulei, né? O D, de abscissa, menos 1/4. Eu já sei que isso aqui, ó, é menos 1 inteiro e 4 décimos. Não é isso? Que é menos 1/4. Que seria, então, se eu fizesse isso aqui numa fração decimal, seria 14 décimos. 14 décimos é mais que o inteiro. Entendeu? É o quê? Seria o inteiro e mais o quê? 4 décimos. Seria mais, como é negativo, eu venho para cá. Ó. Seria o inteiro e mais 4 décimos. O que seria 4 décimos? Dividir isso aqui, ó, em 10 pedacinhos iguais. 10 pedacinhos iguais. E pegar 4. Aqui deve ser no meio 5. Ele deve estar mais ou menos por aqui, ó, esse ponto. Ó. Por aqui mais ou menos. Vamos ver se está por aí, ponto D? Ah, isso aí, ó, por aqui o ponto D, entendeu? Ponto D está ali, menos 1/4, perfeito. Agora, ó, esse é moleza, ó. O R é de abscissa 3. Tá difícil? Olha aqui. Seria aqui? Não, aqui é positivo, não seria aqui. A abscissa 3 tem que estar aqui, ó. Se não tiver aqui, eu me mato. Se não tiver aqui, eu me mato. Vamos ver. Opa, olha lá, R. Não vou me matar porque, ó, tá na linha, tá? Olha a engraçadinha falar, professor, não estava onde você apontou, estava abaixo. Olha a engraçadinha aí. Tá no mesmo lugar, tá bom? Beleza? R. Vamos fazer o último agora? Aqui, ó, menos 4 nonos. Menos 4 nonos é mais que o inteiro, não é? Então, eu dividi em pedacinhos de 4 e pegou 9. Só que é negativo. Então, vamos ver aqui, ó, negativo. Pedacinho de 4 pegou 9. Então, vem aqui. Se eu dividir em 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Já foi 1. Eu quero 9. Então, aqui já foi mais 4. 8. Então, vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Então, vamos ver aqui. 4 aqui agora.
1, 2, 1, 2, 4 vai estar por aqui mais ou menos, ó. Porque aqui eu tenho 1, mais para cá um pouquinho. Que ele quer 2 inteiros e 1 quarto, não é isso? Porque eu já fiz 4 aqui, 8 e 1 quarto. Então, divido aqui, 1, deve estar por aqui mais ou menos, ó. Deve estar por aqui. Vamos confirmar aí? Perfeito. Pode dar parabéns aí. Conseguimos fazer o exercício bem pausadamente, bem didático, para entender o que está acontecendo. Eu estou batalhando nessa informação desde as aulas anteriores, que eu quero que vocês entendam bem isso. Tá bom? Então, vou ver agora o 10. Ó. Represente na reta numérica racional 2 pontos opostos ou simétricos. O que são pontos opostos ou simétricos? São números com sinais trocados, não é isso? Que tem a mesma distância do zero, em relação à origem, dando a abscissa de cada ponto. Então, nesse caso, você poderia fazer de 0 até infinito e de 0 até menos infinito, qualquer valor que eu ia ter que concordar com você. Então, você podia achar, ó, menos 1 e 1, tá? São simétricos. Menos 5 e 5, simétrico, porque de 0 até 5 tem a mesma distância de 0 até menos 5. Menos 10 e 10, simétrico também. Entendeu? Então, qualquer ponto que você me der, vai estar representado a simetria, desde que os sinais estejam contrários. Um seja positivo, o outro negativo. Então, essa resposta ficaria, eu usei o máximo que eu tenho aqui do exercício para vocês. 10 e menos 10, vai poder ser 9 e menos 9, 8 e menos 8, 1 e menos 1. Tudo bem? Chique? Vamos seguir então? Beleza, então essa é a correção da tarefa. Confira a tarefa de vocês aí no caderno de vocês. Caso algo não esteja de acordo, tenta entender o que o professor explicou. Mesmo assim, não entendeu, chama o professor no privado, manda uma mensagem via celular, manda mensagem pela plataforma, que a gente vai tirar essa dúvida aí. Tudo bom? Vamos seguir então? Então, gente, eu estou fazendo uma revisão de fração com vocês, porque eu acho importante vocês entenderem a fração, porque nós vamos trabalhar bastante com fração agora. Entramos nos números racionais. São números que são escritos sob forma de fração. Então tem que dar uma lembradinha para quem esqueceu o que é uma fração. Então vamos lá. 2 números naturais, A e B, com B diferente de zero. Aqui no caso, pode ser número inteiro, tá? Porque eu já estou trabalhando com os racionais. A e B com B diferente de zero, quando escritos na forma A sobre B. Por que B diferente de zero? Porque se aqui for zero, não há divisão por zero. Aí não existe a fração. Por isso que tem que ser B diferente de zero. Representam uma fração. Então, dois números inteiros, A e B, com B diferente de zero, quando escritos na forma de A sobre B, representam uma fração. Nesta fração, o B indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. O B, o denominador, indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida, e é chamado denominador. O número A indica quantas dessas partes foram consideradas, e é chamado numerador. Então, o B eu divido em partes iguais e o A é quantas partes eu considero, quantas partes eu tomo do inteiro, que chama de numerador. Tá ok? Em cima, numerador, embaixo, denominador. É só reler aqui que vocês vão entender. O numerador e o denominador são termos da fração. Um exemplo. A figura nos mostra um terreno que foi dividido em 3 lotes iguais. 1, 2, 3. Esta é uma parte das 3, 1/3. Esta é mais uma parte das 3, 1/3. E esta é a outra parte das 3, que é outro 1/3. Foi dividido em 3 lotes iguais. Cada lote representa 1/3 do terreno, como eu mostrei ali. Os lotes que estão coloridos representam os que já foram vendidos. Dizemos que já foi vendido 2/3 do terreno. Por quê? Foi vendido 1/3 mais 1/3. Foi vendido 2 partes das 3. 2/3. Tá bom? Foi vendido 2/3. Quanto falta vender? 1/3. Tudo bem? Isso é só para dar uma lembradinha de fração. Se ficar dúvida de fração, faz contato para a gente poder melhorar isso aí. Vamos agora para a aula de hoje. Tarefa corrigida, aula de hoje. Está postado na plataforma aí, que é o módulo 2, tá? O módulo está na plataforma, página 12 e 13. Só pega o módulo, só vá até o módulo depois para você poder conferir e para poder fazer as tarefas e os exercícios de sala. Porque não precisa imprimir, que depois eu vou te passar esses módulos tudo quando a gente voltar às aulas, tá bom? Então, nós vamos ver hoje a adição de números racionais, tá bom? A adição de números racionais. Nós temos o exemplo 1 e o exemplo 2. Depois eu vou sugerir para vocês o exemplo 3 e o 4, que eu vou passar para vocês fazerem no caderno de módulo. Bota a data de hoje, não agora. Vocês vão botar a data de hoje, parte de módulos,
Botar o nome do professor bonitinho aí, para não esquecer meu nome é Daniel. Não esquece meu nome, hein? E aí vocês vão fazer os exercícios que eu vou propor. Vão fazer o exercício que é o exemplo 3 e 4, e depois vocês vão checar a resolução que eu fiz deles com vocês. Tudo bem? Entendido? Então vamos lá. Adição de números racionais. Exemplo 1. Determinar o valor da expressão 1/3 menos meio mais 3/4 mais menos 1 mais 5/2. Olha essa expressão aqui. Tem algo que você tem que se preocupar aqui? Opa, gostei aí, já ouvi gente falando, ó, sinal de menos. Todo sinal de menos, antes de um parêntese, ou seja, de um colchete, ou seja, de uma chave, ele modifica o sinal de tudo que está lá dentro. Então, o que a pessoa, quando vai desenvolver esse exercício, tem que fazer? Observar esse detalhe. Ela escreveu de novo a expressão, e aí já aplicou, ó, o sinalzinho de menos, ó, e o sinalzinho de mais, que não muda o sinal que está aqui dentro, só o menos que muda, para eliminar os parênteses. Foi isso que ele fez primeiro. Então, escreveu 1/3, mudou, ó, ficou mais meio, mudou, ó, menos 3/4. Esse não alterou, ficou menos 1, e esse aqui não alterou também, ficou mais 5/2. Com isso, eliminou o parênteses. Eliminou o parênteses, o que você tem que fazer agora, gente? Olha só, nós temos aqui uma soma, e tem subtração também, de frações, que tem denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer quando eu tenho que fazer uma soma, subtração com denominadores diferentes? Tem que fazer aquele nosso MMC, né? Aquela ferramentazinha bacana, MMC. Então vamos relembrar o MMC. Se eu fizer o MMC de 2, 3, 4 e 6, ó, 2, 3, 4 e 6, porque de 1 é o mesmo. Então eu vou procurar todos os números primos, começando pelo 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então todos os números primos que são divisíveis por 2. Eu sei que são todos pares, vou relembrar isso com vocês depois, tá? Sei que são todos pares. Então, 2 por 2 dá 1, o 3 não consegue dividir, mantém, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Verifico se agora ainda tem algum número divisível por 2. Tem esse 2 aqui ainda, então repito 2. Aqui vai dar 1, aqui eu repito que não vai dar em nada, aqui vai dar 1, porque dividiu, e aqui vai dar 3. Agora observo, ver se tem mais alguém por 2. Não, então o próximo primo é o 3. Então eu coloco 3, aí dá 1, dá 1, dá 1, dá 1. Depois eu faço a multiplicação disso. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. O MMC é 12. Por isso que ele colocou aqui, ó, MMC é 12. Transformando em frações equivalentes. Se colocar o denominador igual em todas elas, é tornar elas equivalentes, que tem o mesmo denominador. Tudo bem? Então vamos lá. 12 por 3, divide pelo de baixo, múltiplo pelo de cima. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 12 por 1 dá 12. 12 vezes 12. 12 vezes 1, 12. Tá? 12 por 1, 12. 12 vezes 1, 12. 12 por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Viu aqui? O que aconteceu? Fiz a minha divisão pelo de baixo e multiplicação pelo de cima. Olha que interessante. O sinal nem me preocupei, ó, porque eu já coloquei antes, lembra? Botei os traços de frações e coloquei os sinais, porque os sinais não são dos números, são das frações. Viu como é que eu nem precisei me preocupar? Agora é a soma e a subtração na ordem que aparecer. Então, fazendo aqui a continha. Primeira soma. 4 e 6 dá 10. 10 menos 9 vai dar 1 positivo. 1 positivo menos 12 negativo dá o sinal do maior subtrai, vai dar menos 11. Menos 11 mais 10, menos 11 mais 10 vai dar menos 1. Menos 1 dozeavos. Tudo bom? Esse aqui agora, exemplo 2, é igual a 14 décimos. Então, ficou 5 sextos mais 14 décimos. O que eu faço agora? MMC. Tudo bem? Vamos lembrar? MMC de 6 e 10. De 6 e de 10. Então, dá 6. Todos os números que são divisíveis por 2 são pares. Então, 6 é par, dá para dividir. O 10 é par, dá para dividir. 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. Agora, vou para o próximo divisor, que seria o divisor primo, que é o 3. Vai dar 1, 5. Agora, o próximo é o 5. Vai dar 1. Aí eu faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tudo bem? Então, meu MMC, 30. Aí eu coloco 30, 30. Eu coloco o sinal de menos, ó, sinal de menos, traço de fração, sinal de mais, traço de fração. 30 embaixo. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 5, 25. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 14, 42. Menos 25 mais 42 dá o sinal do maior e subtrai. Isso vai dar o quê? 17 positivo. 17 trintaavos. Observe nos dois casos
que eu não simplifiquei porque não dava para simplificar, porque toda fração tem que ser colocada na forma irredutível. Tudo bem? Vamos seguir? Dúvida? Pausa o vídeo, retorna e vê de novo a explicação.